Meu nome é Sérgio Burg, coordenador de fotografia do Instituto, um dos curadores dessa exposição. Eu vou fazer minha autodescrição. Sou um homem branco, de cabelos grisalhos, visto um pullover sem mangas verde, camisa azul. E, antes de tudo, enfim, queria agradecer a presença de todos vocês hoje aqui pela manhã. Lembrando que a primeira publicação de Tomás Farkas, de suas obras, num órgão de imprensa, foi no Suplemento Literário do Estado de São Paulo, 1941, São Paulo sob a chuva, uma matéria em página dupla, com imagens, num período ainda, obviamente, muito de juventude, antes dos 18 anos. E nessa manhã que ensaia uma garoa paulistana, eu acho que a gente tem essa oportunidade de estar junto aqui para conversar sobre Thomas e toda a sua obra. Eu queria também fazer imediatamente a descrição de nossos colegas que estão fazendo audiodescrição. Carol Fomin. Carol Fomin é uma mulher cis branca, de cabelos grisalhos e ondulados, na altura dos ombros, olhos castanhos, covinhas na bochecha, quando sorri. Tem tatuagens nos braços e ombro. Se alternando com Carol, Efraim Canuto, homem negro de pele retinta, magro e alto, cabelos cacheados em black, olhos grandes e sorriso largo. Bem-vindos, Efraim e Carol. Bem, eu quero estender apenas um agradecimento específico à Alessandra Coutinho, que fez assistência de curadoria dessa exposição. A Andréa Vanderlei, que realizou uma pesquisa de sistematização de informações extremamente detalhada, resultante na cronologia de Tomás Farkas, e num extenso dossiê também a ser disponibilizado em breve no site do Instituto. Agradecer a todas as equipes também, a colega Joana Balabran e Josiane Dias Cunha, de Pesquisa no Acervo, colegas da Coordenadoria de Fotografia. Então, eu apenas queria mencionar que esse projeto é um projeto, como já dito, que atravessa anos de convivência e trabalho com o próprio Tomás Farkas, anos de trabalho no acervo, e anos também agora de aumento e ampliação dessas pesquisas e olhares a partir dos demais conteúdos agora agregados ao Instituto, e inclusive uma aproximação muito importante também dessa obra também grandiosa cinematográfica, que essa exposição e pesquisa permitiu com que nós construíssemos um olhar muito cruzado e, na verdade, compreendendo dimensões de Farkas que eu acho que estão presentes na exposição, mas que foi um legado desse trabalho também da exposição, para nós, inclusive, no Instituto, que sempre o trabalhamos mais na perspectiva da sua obra fotográfica, mas eu acho que esse projeto ele permitiu uma ampliação e uma renovação mesmo de compreensão e perspectiva sobre a obra do Thomas. Então, eu quero passar inicialmente a palavra para o Juliano, para que a gente comece essa nossa conversa. Antes disso, muita informalidade. Deixe-me ler e apresentar de forma mais sistemática Juliano. Juliano Gomes é crítico de arte, diretor, curador e professor, com formação em comunicação pela PUC-Rio e mestrado pela UFRJ. Redator da revista Cinética desde 2009, participou de júris de importantes festivais no Brasil e no exterior, e publicou em diversas revistas e livros. Dirigiu curtas como Nada a Ver, 2022, e em 2007 também, e desde 2009 programa Sessão Cinética no IMS. Eu vou apresentar também a Roselina Kagawa rapidamente, para concluir essa fase. Roselina Kagawa, curadora e editora de arte e fotografia. Atuou em diversas instituições culturais, como a Galeria Fotótica, fundada por ela e Tomás Farkas em 1979. O Espaço Cultural Citibank, que criou e onde atuou como curadora de 1985 a 1990. A Casa de Fotografia Fuji, na qual foi curadora das exposições nacionais e internacionais de 1997 a 2004.
e as galerias FNAC no Brasil, onde foi curadora de 2004 a 2009 e publicou a coletânea de entrevistas Encontros com a Fotografia. Realizou mostras como curadora independente no Brasil e no exterior, tendo em seu portfólio exposições e publicações de Ana Mariani, Fernando Lemos, Carlos Moreira, Luiz Braga, Tiago Santana, Martin Chambi, Elis Tahara, Luc Chesek, Pedro Lobo e outros. Editou livros de fotografia para tiragens especiais de autor e para as editoras Tempo de Imagem e Edições Sesc. Atualmente é gestora do Centro Cultural do Cariri, no Crato, interior do Ceará. Juliano, com você. Bom dia. É um prazer estar aqui, mas como a minha colaboração com o Instituto acontece através do cinema já há 15 anos, eu estou acostumado a estar aqui. Em geral, sem o tapetinho, mas eu gostei do tapetinho, então também estendo meu carinho a Márcia Xavier, ao Kleber Mendonça, Tiago, Kézia, Lucas, toda a equipe de cinema do MS, e já adianto de antemão que no ano que vem nós teremos um programa de filmes aqui no cinema do Instituto dedicado à obra do Thomas. E, ao mesmo tempo, é difícil e fácil falar desse trabalho, porque eu acho que tem uma linha que me parece que atravessa a atuação do Thomas, que é uma pessoa que eu não conheci diretamente, mas com essa imersão nesse último ano que nós fizemos, é fácil perceber que é uma linha ética, que diz respeito à relação do outro, a relação com o outro, e a delícia de poder experimentar a presença do outro, ser o outro, fomentar a sensibilidade de quem nós não somos. Isso é uma coisa tão bacana e tão bonita. E teve um momento, nas nossas conversas aqui, quando a gente percebeu que a linha conceitual diz respeito a isso, eu fiquei muito entusiasmado, porque me parece que é algo que eu e nós, e todo mundo, de certa maneira, gostaríamos de dizer ao São Paulo, ao Brasil, hoje. É algo que diz respeito a essas belíssimas imagens feitas por muita gente que estão no 8º e no 7º, mas que diz respeito ao nosso cotidiano, à nossa política, aos nossos desafios. Eu acho que o nosso principal desafio como país, ou talvez como planeta, tem a ver com essa sensibilidade para ouvir, abrir, escutar. E quando a gente fala todo mundo, que não sei se vocês notaram, são duas palavras agrupadas, a gente está tentando sublinhar algo que funcionou como uma linha para a gente costurar essa trajetória tão múltipla, tão multifacetada, essa individual coletiva que nós compusemos aqui. Isso foi, para mim, algo muito gratificante, porque existe uma diferença, que eu poderia dizer, entre trabalho e, de certa maneira, emprego e serviço. Eu acho que trabalho é, de certa maneira, o que a gente alegremente deve à vida, sabe? E eu sou aluno do Geraldo Sarno, eu sou aluno do Eduardo Escorel, eu sou aluno do Walter Lima Júnior, e, de certa maneira, essas pessoas mudaram a minha trajetória há uns 25 anos atrás, e aqui eu estou fazendo algo que é o meu trabalho de vida, que é um pouco devolver o tanto que essas pessoas me deram, e elas também estão devolvendo no seu trabalho aquilo que o Thomas fomentou, e o Thomas também está devolvendo aquilo que o Brasil ofereceu a ele. Então, esse trabalho, essa espécie de lavoura da vida, eu acho que é o mote do que a gente tentou apresentar aqui, e eu fico muito animado que haja um certo alinhamento mesmo entre essa linha está nos trabalhos, essa linha está aqui nesse monte de pessoas muito doces e gentis que compõem a equipe do Instituto Moreira Salles. Esse trajeto de um ano foi feito com muita gentileza, serenidade, e uma palavra que apareceu, que a gente estava tentando achar as ideias centrais, uma coisa que claramente tinha a ver com Thomas, tanto formal e informalmente, é uma espécie de inteligência alegre, que eu acho que
talvez sintetize o que o nosso país pode oferecer ao mundo. Então, enfim, todos aqueles personagens, rostos, experiências, vozes, cenários que a gente vê ali nos andares, a gente tentou que tivesse essa marca de uma espécie de uma sofisticação acolhedora. Eu acho que isso foi muito importante para a gente como demarcação mesmo do campo de ideias de trabalho. Então, eu falo aqui com muita satisfação, eu que sou, o que não conheceu o Thomas, de certa maneira, cheguei aqui com uma imagem que chega a partir do que ficou. E eu tive, há uma hora e meia atrás, eu estava lá no 7º, e me emocionei vendo uma coisa que eu acho que nós compusemos a partir de um trabalho que já existia, que, se vocês olharem em algum momento, vocês verem um Pixinguinha, no registro que o Thomas faz em 1954, tocando a melodia do Hermeto Pascoal. E eu acho que isso, para mim, toca essa questão, o mistério dessa linha, o que faz com que essas coisas passem, né? O que faz com que o legado vá passando, né? De uma geração a outra, e vai passando. Tem alguma coisa que tem a ver com a sensibilidade coletiva e não institucional, que o Brasil é muito especialista nessas. As coisas vão passando, as músicas vão passando, as melodias vão passando, as ideias vão passando, e eu tenho a impressão que Thomas Farkas é alguém que entendeu isso e sempre trabalhou em torno desse processo de entender que a vida é movimento, e o movimento é trabalhar junto, estar em integração e saber também ser a passagem. É muito bonito num retrato que o Walter Lima Júnior faz dele, que a gente está expondo aqui, que se chama Thomas Farkas Brasileiro. O Walter está falando, do conjunto vasto de artistas com que ele trabalhou, e o Thomas diz: eu me identifico com todos eles, mas, ao mesmo tempo, não sou nenhum. Eu acho essa uma ideia muito bonita, e eu acho que ela dá um tom mesmo que atravessa mesmo, sabe, tanto a visibilidade do trabalho que está aqui, quanto a invisibilidade desse processo que durou muitos meses, mas que não faltou em nenhum momento entusiasmo, alegria. Agradeço, enfim, a Roseli, o Sérgio, a Alessandra, que me receberam sempre com um astral nota 10. Esse trajeto, eventualmente, a gente teve demandas e coisas, limites, coisas concretas, mas essa jornada foi sempre alegre, porque eu acho que ela encontra um horizonte mesmo de algo que a gente gostaria de dizer para o mundo, para São Paulo, aqui para o Instituto. Então, isso ajuda muito, esse encontro entre aqui uma exposição, uma coisa concreta, e o nosso trabalho de vida. Isso para mim, pessoalmente, é uma extensão do meu trabalho de vida, porque é algo que eu gostaria de dizer, e a gente está dizendo junto ao Thomas, junto a essa centenas de mãos que trabalharam aqui, e centenas de mãos que trabalharam nos filmes, nas fotos, nas galerias, na loja, enfim. Isso aqui é muita gente, e eu fico muito feliz que a sinalização que a gente faz aqui, o que a gente sublinha em termos de norte para o caminho, seja dessa natureza. Então, obrigado, estou muito satisfeito de estar aqui. Roseli, por favor. O Juliano falou tão bem que eu não sei por onde eu vou começar. Mas, primeiro, eu sou uma mulher mestiça, como São Paulo, essa mistura que eu tenho de japonês com português e espanhol, acho que só acontece em São Paulo. Tenho 1,74 m de altura, cabelo começando a ficar branco, uso óculos de armação preta, e estou em homenagem ao corintiano Thomas Farkas e à família. Eu estou de branco e preto. Nem torço para futebol, mas eu homenageio o Thomas aqui, que era um corintiano fanático e adorava futebol. Eu estou muito emocionada, porque
a convivência com o Thomas e com todo mundo, tem muito todo mundo aqui, muitos amigos, muitas pessoas que foram formadas por ele, compartilharam da sua alegria de viver. E eu sinto que ele está aqui hoje muito feliz, principalmente porque todo mundo está aqui com ele, todo mundo está com ele lá em cima na exposição, e ele me formou como profissional. Meu primeiro trabalho contínuo, né, foi com ele logo que eu me formei, quando eu tinha 25 anos, quando ele me chamou para trabalhar com ele na Galeria Fotótica. E ele era de uma generosidade, mas ao mesmo tempo de uma impetuosidade que eu me assustava, porque ele deixava na mão da gente assim muita coisa. A Bel, que está aqui, sabe disso, né? Ele jogava na mão da gente uma responsabilidade de fazer que a gente sentia que tinha que fazer direito, valendo, porque como ele fazia tudo direito, um virginiano assim que era muito rigoroso com ele, mais do que com os outros, a nossa responsabilidade tinha que ser mais ou menos igual. E também em relação às pessoas que trabalhavam com ele, né, de ter um respeito, de acreditar, de levar junto, delegar e confiar que a pessoa ia construir junto com você, que foi também uma coisa que aconteceu entre a gente. Eu acho que na nossa equipe curatorial esse espírito teve presente. Na hora que o Juliano sugeriu o título Todo Mundo, era isso, né? O todo mundo era o tempo todo. E eu acho que a exposição foi construída de uma maneira muito interessante, porque ela é gostosa de ver, vocês vão gostar de passear por ela, quem ainda não passou. E se o Thomas estivesse aqui, isso aqui não é para ler, não, é para proteger o chão, para a Joana brincar comigo. Se o Thomas estivesse aqui, ele ia fazer uma coisa, primeiro que ela falava, viva todo mundo, né? Ele ia fazer um brinde, né? Então eu vim aqui com um paletó cheio de bolso. Quando ele chamava todo mundo para comemorar, ele ia num restaurante, sempre que tivesse uma comida boa, porque ele era fã. Ele perguntava sempre se tinha mamão amarelo de sobremesa, não tinha. Antes de comer, ele jogava o sal assim para trás. Um shot de caipirinha, mas antes ele oferecia para o santo um pouquinho. E viva o Thomas! Viva todo mundo! Bom, eu quero informar que o microfone estará aberto para perguntas, manifestações, né? E eu vou tentar também ser muito breve, também estou muito emocionado, muito contente. Talvez possa, respondendo um pouco aqui ao Kiko sobre a condição, talvez quase filial. Não, eu pessoalmente, quer dizer, sou daqui de São Paulo, né? Nasci aqui perto. Curiosamente, estudei na mesma escola que o Thomas, escola alemã aqui em São Paulo. Também entrei na engenharia, depois me desviei para a fotografia e, fundamentalmente, vivo há 40 anos no Rio de Janeiro. E, de alguma maneira, compreender o Thomas, para mim, foi sempre tentar entender a condição, né, paulistana, de todos aqueles que chegaram aqui, né, no final do século XIX, começo do século XX, entre guerras, Segunda Guerra, né, essa locomotiva do país, mas que, ao mesmo tempo, às vezes se considera, né, uma laje de concreto flutuando aí uns 20 centímetros acima do país, né, eventualmente autossuficiente, né, autossuficiente para que vidas e gerações um pouco se processem aqui dentro, mas às vezes muito ligadas à sua própria história de vida, né? E é evidente que esse é um país, né, que tem uma trajetória ancestral, uma trajetória que precede a colonização europeia, né, uma trajetória marcada, né, pela diáspora africana,
uma trajetória marcada por esses fluxos de imigração europeia, asiática, etc. E o Thomas, vindo da Hungria aos 6 anos, né, filho único de uma família de comerciantes no centro de São Paulo, poderia ter sido alguém que tivesse ficado nesse, né, universo, né, da vida, né, da vida econômica, da vida em família, dos seus interesses, da sua comunidade. Mas acho que o Thomas, desde cedo, na minha percepção, antecede a tudo que talvez ele tenha se dedicado, estudado, ele cresceu no meio da imagem, né? Dessa imagem que o Wilhelm Flusser nos brindou com o conceito da imagem técnica, quer dizer, não técnica no sentido tecnológico, mas da imagem por aparato, né? Da imagem que há 200 anos atrás começou a ser praticada, né? Nessa relação da fotografia, dos materiais sensíveis, né? A própria fotografia. E em 2019, a gente apresentou aqui no Instituto uma exposição sobre o Marco Ferrez, né, que está aqui também. Né? O Marco Ferrez é também, né, um homem da imagem que, na sua trajetória, construiu linguagem, viveu as contradições né, do século XIX, construiu uma representação do Brasil, obviamente, edulcorada, sob vários aspectos, mas construiu linguagem no campo da imagem, né? E depois, no final da vida, com os filhos, construiu uma aproximação com a expansão do campo da imagem, né? Marco Ferrez e Filhos foi uma empresa que foi para o cinema, que foi para a fotografia amadora, que foi para a fotografia colorida nos seus primórdios, né? E, particularmente, quer dizer, em 1923, quando Ferrez morre, Desidério Farcas inaugura a loja da fotótica aqui na Rua São Bento, né? E o Thomas, diferentemente do que o Ferrez, que surge na fotografia como um artista do equipamento, da máquina, mas não vive no universo, né, do comércio, nesse sentido, da expansão, ainda inicialmente, isso vai acontecer no final da vida, o Thomas cresce no meio daquilo que já é um processo de expansão e numa família que está nesse processo de expansão da imagem, né, porque comercializa equipamentos, porque traz novidades tecnológicas, porque fomenta o desenvolvimento do campo da imagem no Brasil através dessa atividade. Só que, talvez a exemplo de Ferrez, quer dizer, nenhum paralelo direto, o que eu quero dizer é que eu acho que ele desenvolve sensibilidade para a imagem desde o início, como uma questão criativa, como uma questão de pensamento crítico. E eu acho que isso atravessa a vida dele inteira, mediado por essa relação interesse, generosidade pelo outro, e por um constante pensamento sobre a imagem, né? Num primeiro momento, pensando os aspectos formais dessa imagem, mas em nenhum momento se fechando nisso, em nenhum momento deixando de perceber as múltiplas dimensões do campo da imagem. Sempre com um sentido de atualidade, exatamente, né? Quer dizer, daquele momento da expansão. E esse processo, ele acontece com clareza nesses trabalhos que vão dos 17 aos 25 anos, que estão aqui representados, que é essa fase que a gente, de um certo modo, consagra nesse período da fotografia moderna aqui, mas onde ele não deixa o campo do documental, das outras experimentações, fechado, pelo contrário, eles estão claramente colocados, né? O título do artigo que ele escreveu em 48 na revista Iris é Fotografia Caminhos Diversos, e o título da exposição que ele montou em julho de 49 numa São Paulo, na Rua 7 de Abril, é Thomas Farkas, Estudos Fotográficos. Em ambas essas situações, ele está deixando todos os campos da imagem aberto, inclusive o documental. E eu acho que é exatamente esse processo de experimentação no campo da imagem do cinema e a sua sensibilidade e crescente compreensão da dimensão desse país, da diversidade, das questões colocadas, que o levam para uma questão muito mais próxima das questões sociais, das questões políticas do país e do pensamento sobre a imagem como um instrumento de transformação também dessa realidade, de colaboração nesse campo, né? E eu acho que é isso que ele vai construir também no campo do cinema, é isso que ele vai continuar construindo no campo da fotografia, nos anos 70, com as fotografias em cores no Nordeste, na Amazônia, né? E é isso que ele vai continuar construindo quando ele abre, né, a galeria, o campo da fotografia, para toda uma nova geração que está também envolvida, né, com essas questões. Então, eu quis apenas pontuar essa questão, né? Quer dizer, o Thomas se formou em engenharia, né, engenheiro mecânico e elétrico. O Thomas é doutor pela Escola de Comunicação e Artes, né?
com uma tese em cinema. Foi professor de fotojornalismo na ECA, e não de cinema, né? E é esse personagem múltiplo da cultura, um artista da imagem, da fotografia e do cinema, né? E, portanto, ele não é passível de nenhuma categorização, não quero entendê-lo antes como engenheiro, para depois comerciante, para depois fotógrafo, cineasta. O Thomas é fundamentalmente alguém de extrema sensibilidade que uniu, né, essa possibilidade da linguagem através da imagem por aparato com essa sua compreensão crescente do país e se, né, atirou nesse processo e nesse país, né, de forma absolutamente intensa, a partir do Rio de Janeiro, nas suas relações com José Medeiros, muito bem representadas na exposição, no filme Improvável Encontro, de Laura Escorel, que está aqui, filme maravilhoso, que ancora muito das leituras, né, que a gente possa fazer, e de tantos outros, né, que colaboraram com diversas obras, inclusive, né, depois talvez Juliano e Roseli possam mencionar os artistas contemporâneos convidados, né, para essa mostra, né, que estão aqui conosco, né. Mas, enfim, então, queria dar esse panorama do Thomas, que eu acho que ele é fundamental para que a gente possa também pensar todo esse universo de 2 andares de trajetória, né, e, fundamentalmente, pensar essa questão, né, que essa exposição traz também, o campo da imagem, da comunicação, da imagem por aparato, que é tão presente e tão significativo hoje nas transformações, né, e no cotidiano de todos nós, né? E que essa exposição ela faz um arco, né, sobre os processos nesse campo, seguramente do início do século passado, da década de 20, até seguramente hoje, quer dizer, mas é importante mencionar que é uma exposição que avança para a imagem eletrônica, sem discutir a imagem digital, mas avança para a imagem eletrônica no contexto do Vídeo Brasil, né? Projeto fundamental, né, que hoje permanece conosco em múltiplas dimensões e que tem e é um marco nessa transição para o contemporâneo em relação à imagem digital. Então, era isso, e viva Thomas, viva a fotografia, viva o cinema. Sucintamente, tem um conjunto de trabalhos aqui na exposição que para a gente é muitíssimo importante, porque uma das coisas que nos guiou desde lá do começo é muito importante que essa exposição não parecesse e não transparecesse ser coisa do passado. Acho que o Thomas tem uma persistente atenção e interesse ao presente, né? O que está acontecendo, né? O que é de agora, qual é a tecnologia de agora, qual o assunto, o que está quente, essa curiosidade que me parece sempre um traço muito vital. E a gente tem, em especial, 2 trabalhos de audiovisual e fotografia. No audiovisual está representado aqui pelo Arthur Lins, cineasta, professor paraibano, que trabalhou com o André Moura, que está fazendo uma série documental revisitando os lugares onde os filmes produzidos pelo Farcas, em especial do projeto A Condição Brasileira, o trajeto que eles está refazendo o trajeto que eles fizeram entre o Ceará, Paraíba, Bahia e Pernambuco, buscando justo o que eu estava falando agora há pouco, né? O que permanece, o que se apaga, e continuando o mesmo interesse, a empreitada, e revitalizando com uma nova geração nessa passagem de bastão, investigando os rastros, as permanências e as divergências em relação ao passado. Então, muito obrigado, Arthur. Mando meu abraço para o André. E você quer falar do Samuel? Seria bacana. A primeira vez que eu visitei os arquivos do Thomas, com muita insistência, que ele não queria que eu mexesse naquelas caixas e nem nos carrosséis de projeção com os cromos coloridos, eu me surpreendi tanto com o material que a primeira edição para a exposição do MASP, eu agora vejo que foi muito um ímpeto, não foi uma leitura muito responsável sobre a produção dele. Mas aí, ao longo do tempo, com vários outros olhares, né, muitas pessoas que começaram a fazer edição, o próprio Kiko que fez vários livros, o João, olhando o
material dele de uma maneira mais completa, eu fui vendo a riqueza dessa produção fotográfica, né? Mas só quando eu fui para o Cariri, eu estou lá agora trabalhando na construção desse centro cultural, quando eu fui para o Crato, que foi a primeira viagem, né? Que até o Lauro, que está aqui presente, também foi. Quando eu vivi dentro do Crato, é que eu entendi a importância e o olhar que ele tinha para esse Brasil profundo. O Cariri é um nascedouro, assim, é uma fonte da tradição popular e da nossa cultura que ainda permanece muito ligada ao trabalho na terra, aos brincantes, né, que entre uma safra e outra, eles brincam, né, mantêm a dança, mantêm a alegria, o reizado nos seus terreiros. E eu conheci o Samuel Macedo, que está aqui presente, palmas para o Samuel. Que não só acompanha um grupo de brincantes que é o mais longevo, eles têm mais de 120 anos de vida de brincantes, que são os irmãos Aniceto, a banda cabaçal dos irmãos Aniceto. E o próprio Samuel é um brincante, filho da Fundação Casa Grande, fundada pela Violeta Reis, que me levou para o Crato a primeira vez, mas que eu conheci assim, com a Ana Mariane, quando a gente fez a exposição das fachadas na Bienal, eu fui para o Ceará mostrar esse material lá em Fortaleza. E essa entrada que a gente conhece, a gente ainda conhece muito pouco o Brasil, né? O Ceará, eu brinco que da facada para cima o Brasil é outro, né? Que manteve essa riqueza ligada à tradição, a essa riqueza natural do Brasil, que é não só uma riqueza de cultura, de saber, mas de natureza, dessa convivência do homem com a natureza, e que mudou muito a minha vida. Assim, nos últimos 4 anos eu tenho vivido lá e voltei a acreditar um pouco que a gente pode dar certo. Isso graças ao Thomas, né? Tem sempre essa guia, essa linha de pensamento que está presente, e só agradeço a ele poder ter deixado essa porta aberta, que um dia eu fui encontrar e conhecer pessoas tão preciosas como o Samuel. Obrigada, Samuel, por ter vindo. Bem, eu gostaria de abrir a palavra a quem de vocês tiverem perguntas ou alguma colocação, enfim, estamos os 3 à disposição. E basta solicitar um microfone para nosso colega ali. O Kiko disse que eu sou orador oficial, mas não é verdade, é ele. Eu sou extra. Eu acho que tem um sujeito oculto que precisa ser mencionado aqui e agradecido profundamente, que é a família Moreira Salles, que, com a sua generosidade e visão, escolheu o campo da fotografia para colocar os seus esforços financeiros e humanos para, de uma certa forma, continuar um pouco esse cuidado que o Thomas teve com a fotografia e manter esse impulso que o Thomas não pôde manter depois dos anos 90, e que foi tão lindamente abraçado por esse pessoal maravilhoso que a família deixou para cuidar desse legado. E acho que a fotografia brasileira, o cinema, do lado da música, talvez sejam as manifestações mais importantes do ponto de vista de autoconhecimento e de identidade nacional. Então, acho que cabe a nós agradecer também a eles esse cuidado e a todos vocês manter essa chama viva. Ali. Obrigado. Oi, meu nome é Beatriz Overmer e eu vivi com Fernando Lemos durante 50 anos. E eu lembro do Fernando sempre contando uma história sobre o Thomas, e que é a seguinte: Fernando, português, fugindo do Salazar, veio para o Brasil,
trazendo fotos surrealistas que ele fez com 25 anos de idade. Ele fez uma única exposição quando chegou aqui no Brasil. Algumas pessoas compareceram e o Thomas foi o único que lhe comprou uma foto. E disse ao Fernando: aguenta, um dia essa turma vai entender o que você faz. Passaram muitos anos. Fernando só começou a fotografar fotos de família. E como ele sempre dizia, eu não sou fotógrafo, eu tiro fotografias. Eu sou uma artista multidisciplinar, faço poesia, pinto, faço grafismo, ilustro livros. Bom, passaram anos. Somente ao redor de 94, o diretor da Gulbenkian ligou para o Fernando e lhe perguntou: cadê essas fotos que eu acabo de descobrir aqui da Gulbenkian? E o Fernando disse: sei lá, eu tenho uns negativos, mas você sabe, eu tive pólio, manco, ando mal, e um dia desses, chegando em casa, eu abri a porta do carro e eu tinha umas caixas com esses negativos. Caiu tudo no chão e chovia. Eu catei tudo ficou meio colado, joguei aí no ateliê e passaram anos, sei lá em que estado estão. Bom, ele catou todas as fotos, mandou para Portugal, na Gulbenkian, elas foram todas reveladas. E eu sei que o Fernando me disse, eu liguei para o Thomas e falei: sabe quantos anos passaram? Aquilo que você disse aconteceu. O chato é que agora todo mundo diz que eu sou fotógrafo. E eu só fiz fotos dessas aos 25 anos de idade. Eu pinto, eu ilustro, mas não adianta. O pessoal quer que eu seja fotógrafo. Bom, eu estou voltando de Portugal. Teve uma grande exposição, está tendo uma grande exposição do Fernando, no qual Roseli foi a curadora, e eles fizeram uma coisa muito simpática, porque lá ele é o fotógrafo surrealista. Mas ela fez uma exposição onde ela colocou, além das fotos que ele fez no Japão, porque ele ganhou uma bolsa da Gulbenkian, todos os desenhos deles. Bom, por que eu estou contando tudo isso? Porque eu quero mostrar como o Farkas tinha também um olhar para lá. Ele sabia do que o Fernando seria capaz, ele reconheceu as fotos e passou pelo preconceito, porque o Fernando dizia: ser português no Brasil é foda. Então, obrigada, Thomas. Obrigado, Beatriz. Assim, O cartaz da série Brasil Verdade, que está na exposição no 8º andar, em uma grande magnificação do cartaz, é de autoria do Fernando Lemos. Né? Eu queria fazer uma pergunta. Posso? Nós temos alguém com o microfone, certo? sou eu. Meu nome é Elisa Lucinda. Eu estou pensando aqui, ainda não vi o 7º andar, mas senti essa coisa da sofisticação acolhedora, né? Muito confortável a exposição. Mas uma coisa que eu queria perguntar: como foi essa intersecção do cinema dele, a fotografia? Por que essas escolhas? Porque assim, eu tive a impressão que era como se as fotos que eu estivesse vendo, que eu tinha acabado de ver num setor, ganhassem movimento na outra. O mesmo olhar começa a se movimentar. Mas depois eu vi que nem tudo ele... Eu não sei se ele assina todas as fotografias do filme, eu não li todas as legendas, entendeu? Então, posso estar fazendo uma pergunta até meio burrinha, mas, assim, quero dizer que eu tive essa impressão que era tudo caso pensado, sabe? Que eu saía de uma fotografia estática, que se move, porque era o mesmo olhar que eu vi na foto, eu vi no filme, sabe? Na imagem do Pelé. O Pelé foi ele que fotografou aquele filme. Então, assim, eu queria saber como é que foi essa viagem de vocês, essa escolha, porque eu acho ousado, sabe? Eu acho perigoso. Podia dar errado. E eu não sei, achei muito orgânico, sabe? Um passeio orgânico
pela arte dele, pelo olhar, né? Que visitante exemplar, hein? Pegou o conceito, é uma poeta, praticamente. Eu não me autodescrevi, eu sou um homem de 1,74 m, pele morena, cabelo branco, roupa verde claro. Capixaba, isso nunca pode... A descrição acaba quando a gente decide, né? Isso foi mesmo algo que está na trajetória do Thomas, essa simultaneidade. Entretanto, a gente conversando com as pessoas que estão no caminho do Farcas, isso nem sempre era visível. O pessoal do cinema não sabia que ele fotografava, mas, ao mesmo tempo, a gente fazendo essa trajetória, a gente tentou aqui apresentar tanto essa simultaneidade, né, porque em 50 ele faz um filme que a gente não tem mais, um filme que se chama Estudos. Enquanto está fazendo, várias das fotografias que estão aqui se corresponde com uma das maiores cineastas independentes da história, que se chama Maya Deren. Ele conversa com ela nos Estados Unidos e está fazendo essas fotos que estão ali no 8º andar. Então, esse balanço, essa dança entre as coisas, é a própria trajetória do Thomas que carrega e que foi, para a gente, um desafio, mas um desafio tornado mote. A gente queria, né, tentar fazer esses meandros, tanto que o próprio trajeto expositivo, né, que a Isa é uma parceira muito importante nisso, ele tem algo meândrico, assim, né? Você vai para um lugar, vai para o outro, escolhe o seu caminho, mas fico feliz que você sentiu a transição de maneira orgânica. Foi um desafio nosso, assim, de operar essas passagens, né? Tem em especial um trecho no 8º, né, que são as fotos do Juscelino, que a gente, né, em Brasília, ali, a inauguração, que a gente chamou de quase cinema. A gente colocou as fotos em sequência, como já apontando para o cinema que está na exposição e que vai tomar um protagonismo maior na vida do Thomas no começo dos anos 60. Então, muito bacana que você tenha pegado, era um dos nossos desejos, assim, que uma coisa parecesse a outra e essa permuta fosse permanente entre, né, o movimento, a foto fixa. Do outro lado dos subterrâneos do futebol, a gente tem, né, as fotos do Pacaembu, um pouco como um frame congelado do filme. Os próprios slides, né, são também, os projetores são também instrumentos dessa zona de transição entre o movimento e a fixidez. Enfim, então é isso mesmo. Obrigado. Uma coisa que aprendi muito também é que a relação da fotografia dos stills, vamos dizer, fotografia de cena dos filmes, né? E você tem a série Brasil Verdade, preto e branco, né? Os 4 filmes. 2 deles têm atribuição específica para fotografias de cena, que são para Dolly Pussy, que era a esposa do Edgar Palheiro, né? E tem essa atribuição. Então, em princípio, né, esse conjunto que está lá, ligado à nossa escola de samba em Memórias do Cangaço, tem atribuição específica. Dos 2 outros filmes, Subterrâneos do Futebol e Viramundo, não há uma atribuição de quem teria feito as fotografias de cena. Todo esse material está no acervo do Thomas, né? Quer dizer, que era o acervo também da produtora, né? Mas a documentação fotográfica, né? Mas o Thomas fez direção ou fez fotografia dos filmes, quer dizer, filmou, né? Como é o caso, quer dizer, Subterrâneos do Futebol, como é o caso em vários deles. Então, essa relação entre linguagens, né? Aquilo, é claro que há uma confluência da fotografia dele no Rio de Janeiro, na década de 40, onde ele mergulha também no universo do samba, da música, das escolas de samba, que, curatorialmente, a gente aproximou, principalmente do filme Nossa Escola de Samba, né? Então, ali há uma relação da fotografia dele, claramente, com um projeto do qual ele não fez as fotografias de cena, que são da Dolly Pussy, mas ele fez as filmagens do Nossa Escola de Samba. Então, talvez essa organicidade esteja num processo coletivo
e também, né, autoral, pessoal e partilhado e de convivência, né, com esse grupo de cineastas ali, onde essas formas e aproximações vão sendo construídas conjuntamente, de alguma maneira, né? Então, só para dar esse detalhe a mais. Muito bem. Bem, Bea, você me deixou a deixa ideal. Eu posso comprovar como ser português no Brasil é foda, todos os dias. Mas dentro dessa comprovação, uma das provas mais evidentes foi encontrar o trabalho do Thomas. Eu conheci algumas imagens do Thomas, algumas nem sabia que eram dele, e eu acho que isso vai ser uma surpresa para quem vai visitar a exposição. Há muitas imagens que fazem parte da história deste país, que as pessoas vão reconhecer, vão encontrar e vão agora ampliar o seu conhecimento sobre elas e sobre o homem que soube sair dele para ir ao encontro de um país no qual cresceu. E isso é muito bonito. Você, Juliano, me equacionou isso muito bem quando diz que o Sr. Thomas soube devolver ao Brasil aquilo que o Brasil lhe ofereceu, que é um imperativo e um desafio que nós sentimos todos os dias neste país, com a riqueza das suas culturas, a diversidade das suas culturas. E eu queria sublinhar um movimento que ele faz que é muito importante. Quando ele faz em 49 a exposição no MAM, ele acaba por ser um pioneiro de algo que acontece na arte do século XX, a exposição como obra de arte. Ele vinha de conhecer as exposições do MoMA dos anos 40, que foram muito importantes para isso. Antes tinha havido o Lissitzky, com o Gabinete Abstrato. Mas, na verdade, no século XX, os artistas começaram a apresentar a exposição, o espaço expositivo, a própria expografia como obra de arte. E nessa saleta, nessa pequenina sala que a exposição constitui aqui, nós encontramos essa recepção e essa filiação nessa história da exposição como obra de arte, que é, sem dúvida, pioneiro em relação à data em que ela acontece, mas também com uma diferença muito significativa. Uma das exposições emblemáticas do MoMA, The Family of Man, que influenciou, sem dúvida, o Farcas, foi uma exposição que foi criticadíssima pelo seu racismo e classismo. O MoMA não sabia devolver aos povos americanos aquilo que eles, de certo modo, também lhe davam. O Thomas altera tudo isso e sempre buscou no Brasil aqueles que o próprio Brasil, na sua história colonial e na história dos seus poderes, tornavam invisíveis. E o movimento dele para o cinema é muito bonito na revelação desse país. Além do mais, foi uma ação de resistência corajosa, poética e generosa num país que nessa altura estava submetido a uma ditadura que procurava precisamente reforçar essa invisibilidade que revelava, na verdade, a desigualdade, a injustiça, toda uma história que era uma história na qual o facto de ser português também está envolvido, mas que também me cria esse desafio de todos os dias acertar contas com ela mesma. Muito obrigado a vocês, curadores, muito agradecido ao Thomas, sempre na minha vida. Bem, não havendo, acho que mais perguntas e colocações, eu queria, na verdade, então, abrir a palavra aqui para uma palavra de encerramento de todos nós e convidar a todos para que nos encontremos na exposição agora também para conversar, para continuar nossas conversas, encontros, né? E minha parte, viva Thomas, e um grande agradecimento a todos, né, que trabalharam e a todos que aqui vieram. Eu tinha uma última pergunta, que era para os diretores, que eu não sei quantas pessoas trabalham aqui no Instituto Moreira Salles, né? Eu queria saber quantas. 200? Esses 200, todo mundo, eles estavam sempre muito presentes na exposição, nos oferecendo o melhor, fazendo com que a gente se sentisse em casa, atendendo às exigências todas, muito mais do Sérgio, que a Alessandra sempre ficava puxando a blusa do Sérgio.
o pessoal tem que ir embora. Mas todo mundo, assim, na maior boa vontade, muito entusiasmados e envolvidos com a exposição. Então, esse todo mundo que está por trás da exposição, eu acho que merece uma salva de palmas especial. Para todo mundo mesmo. Incluindo os diretores que abraçaram esse nosso trabalho. A gente foi convidado, mas também teve toda a liberdade e entusiasmo, que foi muito importante no acompanhamento desse todo mundo aqui que a gente formou, todo mundo de 3, que eu agradeço muito também. A troca que a gente fez foi muito importante para entender um pouco mais da obra toda do Thomas. Obrigada. Parabéns. Você é a mãe de todo mundo. Obrigado. Aproveitem a exposição. Obrigado, Instituto Moreira Salles. Obrigado a toda a família do Thomas. E além de mãe de Juliana, uma atriz e uma escritora maravilhosa, que eu sou fã. E uma visitante de exposição exemplar. Sim, maravilhosa. Vamos lá, gente. Vamos às galerias.